Em 1848, Arsénio Pompílio Pompeu de Carpo encontrava-se em Londres, preparado para seguir para Luanda, novamente. Em Londres, ele foi recebido com honras pela Rainha Vitória. Ele já estava perfeitamente protegido em relação aos antagonismos dos ingleses em Luanda. Ele tinha também um projeto que apresentou. Esse projeto era que chegaria a Luanda e que, se fosse nomeado governador de Angola, num ano ele acabaria com a escravatura. É evidente que esse projeto foi indeferido e quem toma, em 1848, o lugar de Pedro Alexandrino é o governador Adrião Acácio da Silveira Pinto, mas isso não impede Arsénio, tal como diz a canção do Jacques Dutronc sobre o Arsène Lupin, sobre o seu homónimo, jamais perdant, toujours gagnant, Arsène. Jamais perdant, toujours gagnant. Portanto, o Arsénio Pompeu de Carpo, tal como o Arsène Lupin, ganhava sempre, nunca perdia, nunca desistia. Nunca desistia. Então o Arsénio, ainda em Londres, associa-se com dois portugueses, Silvano Ferreira e Eduardo Possolo, e ele elabora projetos no sentido da criação de uma companhia comercial que se propõe o desenvolvimento do comércio de Angola. Esta possivelmente vai ter algum sucesso nos anos subsequentes, ainda com muitas dificuldades, desenvolvimento da agricultura e da indústria. E ainda, aqui infelizmente Arsénio não consegue ter sucesso, mas não deixou por esse facto de ficar famoso, e ainda a construção de uma linha de caminho de ferro entre Luanda e Calumbo. Ele não tinha, evidentemente que ele, naquele tempo, estamos em 1848, mesmo em Portugal a primeira linha de caminho de ferro só aparece em 1856, entre Lisboa e o Carregado. A história dos caminhos de ferro em Portugal revela-se através de uma elevada importância para o conhecimento da evolução histórica deste país, a partir de meados do século XIX. As primeiras tentativas para a implementação do meio de transporte ferroviário deram-se início na década de 1840, e 100 anos depois, quase todas as linhas ferroviárias de Portugal foram concentradas em uma única empresa, a Companhia dos Caminhos de Ferro. Assim como no Brasil, a primeira linha de caminho de ferro também só aparece em 1852. A primeira ferrovia a ser implantada no Brasil ocorreu no ano de 1852, por Irineu Evangelista de Souza, futuro Visconde de Mauá. Nisso, o projeto pretendia ligar no Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba e mais tarde a Minas Gerais. Mas na verdade o percurso deveria ser feito por mar, do Rio de Janeiro até o Porto Mauá, na Baía de Guanabara, seguindo então de trem até o pé da serra. Em 1848, Arsénio já projetava uma linha de caminho de ferro para Angola, pelo menos entre Luanda e Calumbo, aqueles poucos quilómetros. Na verdade, essa linha só irá ser construída em 1886 e só avançará de Calumbo para Ambaca já no século XX. Mas isto é mais um ponto em que podemos verificar, ver como o Arsénio foi efetivamente um visionário. Mesmo com todos estes projetos indeferidos, em 1849, Arsénio já se encontrava em Luanda. Encontra-se em Luanda e Arsénio é generoso. Arsénio leva para Luanda um prelo novo, capaz de imprimir jornais, porque ele acreditava na imprensa e, como já vimos aqui, nesta época, Angola não tinha imprensa a não ser o boletim informativo, a não ser o boletim geral do governo, onde, como já disse no outro episódio, as pessoas escreviam tudo, ou publicavam praticamente tudo. E esse boletim vai durar até 1866. Ora, em 1849, Arsénio oferece uma imprensa ao governo de Angola. Mas também aí o governo de Angola não é generoso com ele, porque não lhe permite que ele publique o seu livro de poemas autobiográficos, que se chama Dedo do Pigmeu. Atenção, este pigmeu, não confundir com os Kung ou os Khoisan da floresta tropical, do futuro Congo belga, que ainda não existia. Pigmeu aqui aparece mesmo no sentido da palavra grega, do termo grego pigmeu, o dedo do anão. Ora, Arsénio não consegue publicar o livro, pelo contrário, quem vai publicar o livro é um angolano que escreve um livro de poemas inócuo, que é As Espontaneidades da Minha Alma, do José da Silva Maia Ferreira. Esse vai ser o primeiro livro publicado em Angola. No entanto, o Dedo do Pigmeu do Arsénio merece a nossa atenção, porque ele aí reconhece em vários poemas que escreve
ele reconhece não só ter sido negreiro e que isso foi lucrativo para ele, mas ao mesmo tempo ele manifesta interesse pelo desenvolvimento de Angola e dos angolanos. Repare-se, por exemplo, neste trecho em que ele diz, eu vou ler, ele diz: ponde cá em Angola, ponde cá préus e livros, e uma linha de vapores, e vereis estes cativos levantar nossa nação. Vê-los-eis, nobres senhores. Portanto, repito, ponde cá em Angola préus e livros, uma linha de vapores, e vereis estes cativos levantar nossa nação. Vê-los-eis, nobres senhores. Ou seja, se a imprensa chegar a Angola e também se houver um desenvolvimento das comunicações, nomeadamente dos caminhos de ferro, os angolanos poderão transformar-se em grandes senhores. Reparem que ele chama cativos, ou seja, aqueles que antes eram escravizados, ele diz agora que serão grandes senhores. Arsénio, no mesmo livro Dedo do Pigmeu, também faz uma glosa em relação ao Maia Ferreira. Porque o Maia Ferreira, que era um angolano, mas viveu muito tempo quer no Brasil, quer em Portugal, e no seu livro Espontaneidades da Minha Alma, num dos poemas, diz: minha terra não tem os cristais destas fontes que só Portugal. E Arsénio também vai glosar o José da Silva Maia Ferreira, que era um angolano que viveu no Brasil, embora também em Portugal. Ora, o Arsénio vai parodiá-lo, porque vai escrever: o país que adotei não tem fontes de cristal. Da sua aridez gostei, embora gosto fatal. Anos 30 o habitei, trataram-me ao fim muito mal. Portanto, este país que Arsénio adota é Angola, esse território, que não tem as fontes de cristal que teria Portugal, ou eventualmente a Madeira de onde ele vem. Mas termina dizendo: anos 30 o habitei, trataram-me ao fim muito mal. Realmente trataram-no mal. Em 1850, Arsénio ainda está em Luanda. Ele é descrito num livro de um médico alemão chamado Georg Thams, não sei como é que se diz em alemão, vai aparecer escrito aqui ao lado, Georg Thams, num livro deste médico chamado Visita às Possessões Portuguesas da Costa Ocidental da África. Thams diz que o Arsénio é uma figura muito respeitada em Luanda e que, ao contrário do comum dos moradores de Luanda, é o único que, nesta altura, em 1850, não se desloca em machila, portanto em rede ou em cadeira, transportado por escravos, mas desloca-se, e sim, a cavalo. E mais, além de ele se deslocar a cavalo, ele anda ao lado dele com um criado a cavalo, e Thams diz um criado, e é um criado branco, e não um negro, que anda com ele pelas ruas de Luanda, ambos montados a cavalo. Já em 1854, um outro viajante muito conhecido, vale a pena consultar sobre ele, que é o escocês David Livingstone. Não é? David Livingstone, em 1854, vem na sua travessia do leste para o oeste e passa pelo Golungo Alto, onde encontra Arsénio. Ou seja, em 1854, o Arsénio já está no Golungo Alto. Já saiu de Luanda, porque realmente ele em Luanda não estava a ser muito respeitado e tomado a sério, estou convencido, até pelos seus pares, até pelos outros comerciantes, até pelos outros ex-negreiros. É nesta época, por exemplo, que o José Maria Matoso da Câmara, por exemplo, não está, ao contrário de Arsénio, interessado em impulsionar o que é que seja. Está interessado, assim, ele e outros, estão interessados em redimir-se da sua fama de negreiros. E então dedicam-se a obras de caridade. Por exemplo, ao Asilo Dom Pedro V. É José Maria de Matoso da Câmara quem vai criar o famoso recolhimento de Dom Pedro V. Dom Pedro V já era rei desde 1853. Ora, o recolhimento para as órfãs, chamado Dom Pedro V, na Cidade Alta, perto da Rua do Casuno, é criado nesta época. Vai ser, de futuro, conhecido pelo depósito de mulatos, como eu já o disse noutras ocasiões. Uma curiosidade desta rua é que existia aqui um palácio assombrado, que, fruto de uma doação de um benemérito, passou a albergar o asilo Dom Pedro V, conhecido popularmente como o Depósito dos Mulatos, pois abrigava crianças, a maioria mulatas, abandonados pelos pais brancos. Na foto é possível ver esse asilo em funcionamento em 1973. O professor Alberto Oliveira Pinto fala nisso no seu livro publicado em 2018, A Criança Branca de Fanão.
portanto, o Livingstone, que chega a Luanda e quando está em Luanda até descreve a antiga igreja da matriz da Cidade Alta como um estábulo e está hospedado há algum tempo no consulado britânico da Cidade Alta, do qual já falei, antes de iniciar a sua outra viagem. Mas o Livingstone, em 1854, já tinha passado pelo Golungo Alto. Ou seja, o Arsénio saiu de Luanda, embrenhou-se pelo interior. Vamos ver o que é que ele vai fazer e como é que ele se vai intercruzar com aquilo a que a história colonial chamou as Guerras do Caçãs. Não perca o próximo episódio. Estamos juntos.